olha, bagunçando aí um pouquinho o roteiro preparado, mas assim, sabe, confiança, compartilhar confiança pra minha filha, acho que pra qualquer pessoa, né? Eu queria te fazer uma pergunta assim, talvez pra Fabi lá que no começo da carreira, quando, como a gente conversou em off, você compartilhou por onde você começou nas empresas, sabe? Eu queria pensar numa coisa assim, coragem, autoconfiança, acreditar, né? Eu vejo muita gente falar que é importante acreditar para chegar, acho que isso a gente sabe. E entender o porquê precisa acreditar, acho. Talvez essa aqui ainda falte algumas respostas, mas sabe como eu vejo, sinto falta de entender como acreditar, sabe? Como falar para alguém que agora é um caixa de supermercado, um rapaz entregando na bicicleta da farmácia, no mercado. Como fazer essa pessoa, olha, você pode acreditar que você vai chegar onde talvez nem você imagine chegar, sabe? Faz sentido a pergunta? Faz. Você me levou a voltar lá alguns anos atrás, muitos anos até, porque o meu primeiro emprego, o que eu fiz no meu primeiro emprego? Eu tinha 12 anos, mais ou menos, 12 para 13 anos, e aí meu pai tinha ficado desempregado. Né? Naquela época lá não era assim, então o mercado de trabalho era algo muito competitivo e que não tinha tantas vagas assim. E hoje o mercado tem, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E ali, o que aconteceu? Quando ele perdeu o emprego, eu estudava numa escola, né? Eu estudava no SESI, e aí eu falei assim, nossa, e agora? Nós somos em 4 filhos, né? Aí meu pai e minha mãe, então eram 6 pessoas para se manter. Eu era uma menina. E aí minha mãe falou assim, eu vou vender cocada, né? Porta de casa mesmo, vai falar, vou vender ovo. Igual esse pessoal vende hoje na rua, só que era no portão de casa. Então ele buscava, né, no local próximo e ali as pessoas tinham acesso aqui. E aí eu peguei e falei uma coisa para minha mãe, isso foi muito instintivo. Eu falei assim, vou vender cocada na escola. Eu nunca tinha vendido nada na vida, tá? Assim, fala, Fabi, você é a pessoa da venda? Não, não sou, tá? Não tenho muita técnica para isso. E aí, Renato, a primeira vez que eu levei, eu não me esqueço, olha, eu tinha 12 para 13 anos, hoje eu tô com 44, tá? Eu lembro que eu levei, né? A minha mãe arrumou tudo bonitinho dentro daqueles saquinhos que tinha ali, né? Com guardanapo. E eu levei 50 cocadas. Quando eu cheguei na escola, a gente tinha aqueles intervalos, eu falei assim, gente, olha, eu estou vendendo cocada. Se alguém quiser comprar, custava 50 centavos. E aí tinha mais ou menos, eu sei que na época custava, então tinha umas 100 cocadas, mais ou menos. E aí eu falei, qual era a minha esperança? Para não vender uma, né? Que é o que a gente fala. Todo mundo começou a comprar e eu não tinha mais cocada. Eu lembro que eu voltei para casa, eu tinha vendido mais ou menos assim, eu lembro que deu R$ 50. Hoje é dinheiro, mas naquela época, Renato, era muito dinheiro. Hoje é dinheiro, mas naquela época, né, há muitos anos atrás, é como se a gente tivesse um salário num dia só. E aí eu consegui vender tudo aquilo e eu voltei para casa tão feliz. E eu falei isso para o meu pai. Eu falei assim, olha pai, eu vendi tudo. Aí ele, oi? Eu falei, ele falou, o que você conseguiu vender hoje é o que a gente consegue às vezes ganhar no mês, uma semana. Eu não tinha nem noção de quanto valia aquilo ali. E aí eu falei assim para ele, e amanhã tem mais, porque já tem encomenda, viu? Então ali, eu lembro que foi mais ou menos uns 2, 3 meses, não foi muito tempo, até que meu pai conseguiu um emprego. E eu lembro que o dia que ele falou para mim assim, não precisa mais, viu, minha filha? Agora o pai tem o salário, então você não precisa mais vender. Foi o dia mais triste que eu tive. Porque daí eu falei assim, não, agora eu não quero parar, eu quero continuar vendendo. Então, né, daí não podia mais, porque na escola, porque daí entra aquela questão de escola, né, de ter cantina naquela época, e aí a escola falou também que não podia, e aí, mas eu lembro que eu fiquei muito triste, tá? E aí eu falei para o meu pai, eu falei assim, olha pai, mas todo o dinheiro, porque eu lembro que eu pegava aquele dinheiro, e eu falava assim, ó, tá aqui o dinheiro, viu? Então vocês compram mais pouco e amanhã eu levo mais. É. Então, para mim ali, eu falo assim, você imagina que para aquela menina que começou vendendo cocada, era uma coisa assim, né? E hoje, é claro, você pode abrir um negócio, hoje tem até empresas, né, que vendem isso.
Mas naquela época era um emprego muito inferior. E hoje eu vejo, olhando para trás, nem você falou, eu nunca imaginaria que hoje eu teria 2 graduações, eu sou formada em gestão, fiz gestão empresarial, fiz a minha graduação em psicologia, fiz uma pós em psicologia organizacional, me formei em coach executivo e liderança, fiz vários cursos na área de departamento pessoal, porque eu trabalhei muitos anos como coordenadora de RH, trabalhei em multinacionais por 9 anos, passei nos processos seletivos e hoje eu dou palestra e treinamento em grandes empresas. Aí, ó, me tornei LinkedIn Creator. Hoje eu tenho alunos que foram embora para o exterior, né? Tenho alunos que foram embora para a França, para o Canadá e para os Estados Unidos. Então, assim, para aquela menina, né, que vendia cocada aos 12 anos, se eu contasse isso, ó, Fabi, quando você tiver adulta, lá na vida adulta, você vai estar sendo convidada num podcast que fale para o mundo, né? Para Portugal. Eu fiquei muito feliz, né? Porque a primeira palestra que eu dei internacional foi para Portugal também. Eu ia falar assim, impossível. Eu era uma menina que não tinha inglês, porque, né, no mundo corporativo era aquela coisa, você tem que ter inglês fluente. Nunca tive inglês fluente, tá? Estudei muitos anos, aí assim, me viro, mas não é nada, falo, nossa, você é fluente, já foi para fora? Não. E aí, quando olha a história para trás, por essa pergunta que você me fez, como é que a gente incentiva alguém que às vezes está numa portaria, está numa limpeza, está ali no emprego inicial para que ela chegue lá? E é uma coisa que eu falo para ela, né? Ou para quem está nos ouvindo aqui. Se você não tiver decisão para mudar a sua história, ela não muda. E foi isso que eu tive. Eu decidi. Eu nunca tive pais que fossem ricos, que tivessem muito dinheiro, né? Os meus pais deram assim: olha, até o ensino médio eu consigo manter vocês, né? Roupa, escola, aquela coisa. Dali para frente, eu não consigo. Então, todas as minhas graduações, os cursos, mentorias, e que não foram poucas até hoje, eu consegui todas bancar do meu bolso. Então, para você ver que quem está hoje, né, às vezes no emprego um pouco mais inferior, depende dele sim tomar uma decisão para mudar essa história. Por quê? Eu fui estudar. O que eu fui foi fazer isso. E hoje as pessoas têm essa possibilidade, que olha, eu sou da época ainda que a internet fazia aquele barulhinho, sabe, de escada. A gente faz muitos anos, agora tem essa facilidade. Só que eu nunca tive preguiça, nunca. Se você perguntasse assim para mim, Fabi, o que você nunca teve? Preguiça. Nunca tive preguiça de acordar cedo, nunca tive preguiça de ir lá, poxa, eu quero fazer uma entrevista, me preparar. Nunca. Eu falava, tá, o que eu tenho que fazer? Então, eu sempre fui muito executora. Então, as pessoas que estão aí, eu sei que nem você falou da limpeza, eu trago um caso da portaria, porque eu fui coordenadora no ambulatório médico por 10 anos. E ali eu me tornei coordenadora aos 25 anos. E tinha um rapaz, né? O nome dele é Adailton, não tem por que não falar, porque eu vou contar a história dele, é linda. E ele falou assim, para ele era da portaria, terceirizado, estava mais ou menos com seus 40 anos naquela época. E ele falou assim para mim, ele me chamava de Dona Fabiana, eu só tinha 25 anos, tá? E aí ele falou assim, Dona Fabiana, eu tenho uma coisa, eu posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode. Ele falou, não, deixa pra lá. Eu falei, olha, não faça isso comigo. Eu falei, pode pedir, se tiver ao meu alcance e eu puder te ajudar, tá tudo bem. E ele falou assim, eu tenho um sonho, um desejo de trabalhar na recepção do hospital, que era um ambulatório e tinha um hospital também. Eu falei, você tem mesmo? Ele falou assim, eu tenho, só que eu não sei se a empresa me contrataria. E ele era terceirizado. E aí eu falei, só que ele era um dos melhores funcionários que eu tinha do terceirizado, tá? Era uma pessoa prestativa. Chegava alguém, às vezes, ali que estava passando mal, eu já pegava cadeira de roda, ele não tinha tempo ruim. Então, para mim, ele era um exemplo. Ele só não era funcionário direto. Eu falei, tá bom, eu vou falar com a diretoria. Ele, não fala não. Eu falei, vou. Eu conversei com a diretoria naquela época, com a minha gerente, porque lá só contratava mulher, tá? Pra você entender.
E aí eu falei para ela, olha, tem uma pessoa assim, que é muito prestativa. Então, assim, tudo, ele não sabia dessa parte. Eu falei assim, e eu tenho algumas vagas para preencher. Ele pode participar do processo seletivo? Eu não falei que ele ia entrar. Falei só que se ele podia participar. E a gerente falou para mim assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Falei, não vai depender de mim dele passar, vai depender dele. Só que eu preciso que você autorize se ele pode ou não participar daquele processo seletivo. E aí ela falou assim, tem certeza? Eu falei, tem. E aí abriu a vaga, encaminhei o currículo dele para o RH. Eu não era do RH ainda, tá? Eu era coordenadora. E aí a menina do RH falou assim, ué, mas um homem participar do processo? Eu falei, qual é o problema? Ela falou, é porque nunca tinham aberto exceção. Eu falei, então vai haver a primeira. Eu falei, ele vai participar. E aí, o que aconteceu, né? Ele não sabia mexer no computador. Ele falou isso para mim. Ele falou assim, Fabi, tem um problema. Eu falei, qual é? Ele falou assim, eu não sei nem ligar um computador. Eu gosto, eu sou curioso, mas assim, se eu mandar eu fazer... Naquela época era sistema microsiga, tá? Então era um sistema de implantação. E eu falei para ele assim, o que você vai fazer depois das 18? Ele falou, como assim? Porque a gente tem 18 horas, tá? Eu falei, Ele falou assim, eu vou para casa, tenho minha filha, tal, tal. Eu falei, sim, eu vou te treinar por uma semana para você entender como é que funciona um computador, como é que funciona um sistema. Ele falou, sério? Uhum. Eu falei, aí você vai poder falar que você já conhece. Eu falei, e aí é treino. Eu lembro que eu treinei ele, aí ele foi participar do processo seletivo, que não era comigo, era com o RH, e aí o RH aprovou. E aí precisava da minha aprovação, só que já estava aprovado, né? Ele já mostrava toda aquela habilidade. E aí ele foi aprovado, entrou para trabalhar comigo. A gente trabalhou ali uns 2 anos junto. Ele foi um dos melhores profissionais que eu já tive na vida, porque ele falava assim, hoje eu estou muito orgulhoso porque eu vi que realmente eu poderia vencer e sair da portaria. Ele saiu da portaria, ficou comigo ali na recepção por 2 anos. Algum tempo depois, mais ou menos 1 ano e meio, eles abriram um ambulatório numa outra cidade. Adivinha quem foi o convidado para coordenar lá? Foi ele. E aí ele se tornou coordenador ali, né? A gente se fala até hoje. Ó, meu filho tinha 2 aninhos de idade, então eu estava grávida, ele viu meu filho. E tem aí mais ou menos uns 20 anos essa história, tá? 19, porque eu tinha 25, é isso mesmo, 19 anos. Eu falo com ele até hoje e ele fala assim, Fabi, obrigada pela oportunidade. Ali eu vi que eu poderia crescer. Então, assim, era uma pessoa que estava na portaria, que demonstrou uma coisa que eu falo que falta muito hoje no mercado, prestatividade, ser uma pessoa humana, que realmente queira ajudar as pessoas e se tornou um coordenador. Então, você quer história de exemplo maior do que essa, de incentivar uma pessoa que às vezes está ali na limpeza, na portaria, está no início de carreira, para ela sonhar. Né? Então, é realmente sensacional assim, essa história, que olha onde você me fez lembrar, né? Que é uma pessoa que está até hoje assim, trabalhando, estudando e se desenvolvendo. Que legal. Na próxima, eu acho que a gente tem que fazer um convite já para trazer ele para conversar aqui com a gente. Ai, olha, vai ser sensacional, viu? Conversa. Mas